Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Wesley Lima, eu faço parte da equipe da Osteopatia São Paulo e hoje a gente vai fazer uma live super interessante que nós vamos falar hoje sobre fibromialgia. Então a fibromialgia ela é uma síndrome que acomete muitas pessoas no mundo inteiro, principalmente as mulheres. E a gente vai falar um pouquinho hoje da visão da nova medicina germânica e como a gente trata esses pacientes, né, com fibromialgia e que nós temos excelência nos resultados. Então, para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso, eu convidei, né, o Dr. Alan. Então, o Dr. Alan ele é uma referência aí no Brasil em relação à nova medicina germânica, às 5 leis biológicas, e ele vai comentar com a gente hoje um pouquinho sobre o que a medicina germânica fala sobre a fibromialgia. Né? Hoje eu vou falar um pouquinho aí o que a Sociedade Brasileira de Reumatologia, o que eles definem a fibromialgia, como que a gente vai correlacionar isso com a parte clínica, que isso é muito comum no consultório, tá bom? Então deixa eu já chamar o Dr. Alan aqui. Deixa eu ver como eu faço isso aqui. Deixa eu pegar a manha aqui do negócio. Ah, legal. Para quem nos acompanha aí, deixa o Alan aparecer. Boa noite, Alan, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você, como está? Estou ótimo. Melhor agora tendo a sua presença conosco aí, né? Para poder falar um pouquinho de uma síndrome que acomete muitas pessoas no mundo inteiro, né? Até fiz um levantamentozinho antes da gente começar, que pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, eles comentam que 5% dos pacientes que vão para a clínica médica é diagnosticado com fibromialgia. E em relação aos pacientes que passam com reumato, isso Ah, varia de 10 a 15. 15%. É isso mesmo. Então, para a gente ver que, assim, é uma síndrome que está aí no meio da gente, né? É muito corriqueiro no consultório. E uma das coisas que os pacientes comentam com a gente é assim, olha, eu não sei mais o que fazer, né? Tomo remédio, não está adiantando nada. E aí eles pesquisam lá no Google, em tudo quanto é canto, eles ficam mais preocupados ainda, né? Porque se a gente for ver algumas coisas, eles vão falar assim que alguns sintomas, né? Uma coisa interessante que eles falam que é assim, é de 2 pacientes fibromiálgicos, um tem depressão. É. Que eles O índice é comentam. grande, né? É. O índice é enorme. Sintomas, né, associados à depressão, como com a fibromialgia, né, como ansiedade, depressão, insônia é outra coisa que é muito relatada para os pacientes, né, pelos pacientes com fibromialgia. A gente pode falar um pouco de todas essas, né, essas sintomatologias associadas, né? Intestino, alteração intestinal é outra coisa que é muito comum. Então, são alguns outros achados clínicos, né, que o Uhum. paciente fibromialgico acaba apresentando, né? Legal. Então, pessoal, para quem não conhece, esse é o Dr. Alan, então ele é osteopata, né? Ele é referência aí no Brasil em relação à nova medicina germânica. Então, como ele mesmo diz, ele prega as 5 leis biológicas raiz, não tem, né, mistura. Então, isso é muito bacana. A gente trabalha com isso aqui no consultório em São Paulo. Ele não está em São Paulo, mas se alguém precisar, ele tem o maior prazer em atender todos vocês. E a gente vai comentar hoje agora sobre fibromialgia. Alan, fala um pouquinho como que a nova medicina germânica, né, as 5 leis biológicas, ela enxerga a fibromialgia. Bom, vamos lá. Boa noite, então, a todos. Obrigado mais uma vez, Wesley, pelo convite, né? É sempre um prazer estar com você e poder falar, né, um pouco dessa nossa visão do trabalho que a gente executa, né? E principalmente diante de
de doenças, vamos falar assim, que são ditas crônicas, né? E esse tema, fibromialgia, é muito interessante. Eu tenho um curso que é as emoções e o sistema musculoesquelético, né? Que é onde eu falo de que forma cada sensação impacta uma área do corpo. E uma das perguntas que mais eu recebo fala sobre fibromialgia no curso, fibromialgia tem cura, é possível melhorar da fibromialgia, né? Então, são perguntas que frequentemente eu acabo tendo, né? Recebendo das pessoas. Para você tá ruim o som também? Não, para mim tá tranquilo. Às vezes pode É, ser, Marlene, vê se a sua é, internet não tá legal. algumas pessoas estão colocando qualquer coisa, né? Pode ser da pessoa mesmo. Para mim tá bom também aqui. Então, eu acabo recebendo com frequência isso daí, né? E por quê? Porque se você for observar, isso é importante, né? O diagnóstico da fibromialgia, a gente já fala assim, né? Tudo já começa pelo diagnóstico, né? Porque isso, no conceito da nova medicina germânica, a gente chama esses diagnósticos de rótulos, né? Ou etiquetas, né? Então, a pessoa acaba sendo rotulada e ela diz, eu tenho fibromialgia. Mas é importante, a primeira coisa que a gente entenda que o que essa pessoa tem é dor no corpo, né? Então, assim, Uhum. porém, o fato dela ter dor em alguns, né? A somatória de pontos que doem, né? A gente diz na fibromialgia se padronizou 18 pontos e desses 18, se ela tiver 11 pontos que doem, ela tem fibromialgia. Se ela tiver 10, ela não tem fibromialgia, né? Então, assim, ele é um diagnóstico, na verdade, baseado numa sintomatologia. Não tem nenhum exame, não tem nada, né? E quando a gente observa isso daí, o fato de não se ter um diagnóstico, se diz que não tem cura, né? Que o tratamento ele é puramente sintomático. Então, por isso que as pessoas ficam incomodadas. Você imagina você ter um diagnóstico e quando você recebe esse diagnóstico, ao mesmo tempo, né, você com esse rótulo, ele vem já decretar, né, o condenado, dizendo, olha, você tem essa doença e não tem cura, ok? E eu digo assim, o fato de não ter cura, a primeira coisa importante é que se preocupa muito pouco em descobrir a causa, né? Então, como na maioria das doenças, hoje a gente vê que o que acontece, né? É, se preocupa muito em diagnosticar. Então, se baseia em um sintoma, esse sintoma te leva a um diagnóstico, ou são feitos exames e para nisso daí. Então, a pessoa recebe isso, olha, você tem isso, os exames mostraram isso, tal, e ok. E quando a pessoa tenta perguntar para um profissional da área da saúde qual é a causa disso, muitas vezes ela fica sem a resposta, né? E é justamente isso que nos incomoda, né? Incomoda a mim, eu sei que também incomoda você, por isso que nós estamos nessa estrada tentando cada vez mais buscar conhecimento, buscar ferramentas para que a gente possa não se satisfazer com essa ideia de que as coisas não têm uma origem ou não têm uma causa e que as pessoas precisam viver o resto da vida com determinada doença ou determinado sintoma, né? Então, para que a gente possa compreender a fibromialgia, eu acho que a gente precisa olhar os diferentes aspectos que podem constituir um sintoma, né? Então, a primeira coisa importante é o que essa pessoa tem não é uma doença, é um sintoma, ok? Esse sintoma de dor muscular, miofacial, de forma, vamos falar assim, mais generalizada, porque dói várias partes do corpo, somados a outros sintomas, que eu acho que é importante a gente falar também, que Uhum. eles estão associados, mas não são em decorrência da fibromialgia. Eu acho que a gente tem que separar as coisas. A medicina tradicional, os profissionais da área da saúde também fazem muito isso, né? Acabam associando a fibromialgia gera depressão, ou depressão gera fibromialgia, que gera intestino preso. Não, calma. Cada uma das coisas tem a sua característica, tem a sua importância, e não devem ser tratadas ou trabalhadas como uma única coisa. Isso é importante. Cada sintoma desse é referente a uma situação, é referente a um sistema, e eles podem vir associados, porém um não é consequência do outro.
Senão, todo fibromialgico tinha que ter depressão, toda pessoa com depressão tinha que ter fibromialgia, tinha que ter ansiedade, tinha que ter insônia. Isso não ocorre, né? Algumas pessoas têm tudo isso e outras não, né? Então, a principal né, condição importante que eu falo é, primeiro, então, nós estamos chamando um sintoma ou vários sintomas de doença. Então, para mim, o grande equívoco, ele já está nisso daí, né? A segunda situação é, se o meu corpo tem um sintoma, automaticamente existe uma causa ou existem várias causas. E o primeiro passo é que nós, como profissionais da área da saúde, que eu digo que nós deveríamos trabalhar como detetives em busca de pistas para tentar identificar quais as possibilidades. Se esse sintoma ele vem do mundo físico, então quais alterações físicas nós temos, se ele é postural, se ele está ligado a alterações biomecânicas do corpo, enfim, nós vamos abordar um pouco isso daí. Se ele é biológico, se é psicobiológico, se tem um fator nutricional, enfim, qual compartimento ou quais compartimentos estão contribuindo para a origem desse sintoma. E a partir disso, cria-se uma estratégia terapêutica. Então, se o paciente, você imagina o seguinte, o paciente chega com um sintoma, então ele procura, por exemplo, um reumatologista ou um ortopedista. Então, esse paciente tem uma dor musculoesquelética, uma dor miofacial, por exemplo, né? Ele chega lá primeiro, ele vai receber um medicamento para aliviar a dor. Não é que eu sou contrário a isso, de hipótese nenhuma. Eu acho que o medicamento tem a sua importância no alívio do sintoma. Mas nós temos que entender que o tratamento é sintomático e não causal. Eu aliviar a dor, silenciar o sintoma, está muito distante de eu encontrar a causa. Por exemplo, se esse paciente tem uma dor e ela é nutricional, o que adianta esse paciente ficar tomando relaxante muscular, anti-inflamatório? Porque o caminho é esse. O paciente começa com analgésicos, depois ele vai para anti-inflamatório, relaxante muscular e termina no antidepressivo. Então, basicamente, é isso que acontece, né? Hoje se utiliza muito os medicamentos psicotrópicos para o tratamento de doenças crônicas, né? Que é um efeito colateral, né? Vamos falar assim, né? do medicamento. Verdade. Então, o que adianta esse paciente que tem uma dor, que vem de um compartimento nutricional, ficar tomando relaxante muscular, que vai alterar ainda mais a capacidade de absorção do sistema visceral dele, que vai influenciar ainda mais na alimentação dele, enfim, ele vai ficar mais crônico ainda. Você tem um outro paciente que pode ter uma dor em decorrência, vamos falar de uma visão da terapia manual, a visão da osteopatia, de facilitações segmentares da coluna. Por exemplo, o paciente tem bloqueios no nível da coluna, que altera a inervação ou a comunicação de um nervo com o músculo. Automaticamente esse músculo hiperexcitado, ele gera mais dor, e isso vem de uma restrição articular da coluna. O que adianta esse paciente ficar tomando um remédio para dor? Se ele precisa receber estímulos corretivos para poder melhorar a comunicação entre a coluna, nervo e músculo, por exemplo. Então, esse é um outro paciente. Você tem um paciente que pode estar tendo dor generalizada muscular, tá? Em decorrência de uma alteração posicional, que é o que a gente diz, por exemplo, o sistema tônico-postural dele, as vias de comunicação estão alteradas. E esses músculos entram em hiperatividade para tentar manter essa postura. O que adianta esse paciente ficar recebendo um tratamento sintomático se ele precisa, por exemplo, de um ajuste do sistema tônico-postural, né? Então, muitas vezes, esse paciente precisa de um ajuste de oclusão, esse paciente precisa de um ajuste do movimento dos olhos, ele precisa, muitas vezes, utilizar uma palmilha proprioceptiva para melhorar a qualidade da pisada, para poder melhorar esse sistema tônico-postural, né? Então, veja, nós temos N possibilidades. Nós temos, por exemplo, uma situação psicobiológica. Então, existem pacientes que podem, né, que a gente vai falar bastante nessa live, estar passando ou que vivenciam situações ao longo da vida toda, e a gente sabe hoje
que todas as vezes que uma pessoa está em hiperestresse, por uma alteração do sistema nervoso autônomo, principalmente, ele vai alterar, né, num primeiro momento, uma hiperatividade simpática, e todas as vezes que nós temos uma hiperatividade simpática, nós temos uma alteração do sistema músculo-esquelético, né? Então, por exemplo, uma pessoa em simpaticotonia, ela fica muito mais tensa. Então, por exemplo, quando eu entro num estado de tensão, eu aumento uma atividade do meu sistema muscular. Uma outra característica que acontece durante, por exemplo, uma hiperatividade simpática é uma alteração da comunicação entre o neurônio motor, entre o córtex motor, a área cerebral, e o neurônio com o músculo. Então, por exemplo, pacientes com fibromialgia tendem a ter uma fadiga maior, sentem mais cansaço muscular. Então, tudo isso pode ser uma alteração de uma comunicação entre o sistema nervoso e o músculo, por exemplo. Né? Então, durante uma simpaticotonia, eu tenho alterações de comunicação do neurônio motor com o músculo, então eu aumento a atividade de tensão muscular. Também eu posso ter quadros de paralisias neurais, podendo levar a uma paralisia muscular. Então, aquele músculo acaba respondendo de uma forma alterada. Nós também sabemos que uma hiperatividade do sistema nervoso autônomo, ele altera uma série de coisas, como, por exemplo, a alteração, por exemplo, do cálcio, e o cálcio é extremamente importante para a função muscular. Então, isso em simpaticotonia, nós temos uma alteração, por exemplo, do cálcio. Por exemplo, nós temos osteoporose em decorrência de hiperestresse. Nós temos uma alteração onde o osso começa a ser retirado, uma quantidade de cálcio do osso, por exemplo, diante de hiperestresse. Então, eu altero todas as funções hormonais. Por exemplo, nós temos diante de uma simpaticotonia, olha como a gente vai longe. Por exemplo, eu altero alterações, por exemplo, da tireoide e da paratireoide, alterando hormônios como, por exemplo, o paratormônio e a calcitonina, que vai fazer o equilíbrio entre o cálcio circulante e o cálcio do osso. Então, um vai ser responsável por aumentar a quantidade de cálcio no osso e o outro uma maior quantidade de cálcio no sangue. E esse cálcio do sangue vai ser absorvido ou vai ser aproveitado por outros tecidos, como, por exemplo, o sistema muscular. Então, tem toda uma alteração neuroendócrina que acontece diante de situações de hiperestresse. Nós temos alterações, isso é importante também, entre estruturas que trabalham diretamente na contratibilidade muscular, além da reabsorção de cálcio, por exemplo. Então, tudo isso são sintomas de hiperestresse, né? Então, quando eu entro nesse estado que nós chamamos de simpaticotonia, que é quando o animal ele está numa situação de alerta, né? Que é quando o nosso corpo nos prepara para um sistema de luta ou fuga, né? Então, isso tudo vai modificar, sem dúvida nenhuma, o meu sistema músculo-esquelético. E também, em contrapartida, nós temos a outra parte dessa balança de equilíbrio do sistema nervoso autônomo, que é o parasimpático. E o parasimpático, que é o pós-estresse, todas as vezes que eu saio de uma situação de hiperestresse, o parasimpático agora ele tem uma predominância, porque aquele animal que estava em alerta, que estava em uma situação de apuro, de perigo, agora que o perigo não está mais presente, ele pode entrar em um estado de relaxamento. E quando isso ocorre, eu tenho toda uma alteração fisiológica e neurológica que vai fazer com que estruturas musculares e articulares agora, a primeira coisa que acontece nós temos um aumento de volume, né, um edema na fibra muscular. E quando tem edema na fibra muscular, o sintoma clássico é a dor. Então, a dor, até esses dias nós discutíamos, né, no bom sentido, sobre dor muscular, sobre fadiga, acúmulo de ácido lático no grupo nosso, de quem está fazendo a formação nas síntese biológicas da nova medicina germânica, né? E nós falávamos exatamente isso, porque o que gera dor no músculo é edema. Por isso que eu posso ter dor sem ácido lático, dor com ácido lático, dor sem inflamação, dor com inflamação.
Então, quando eu entro em uma fase de relaxamento, eu tenho edema, e o edema provoca distensão da fibra muscular. E quando eu tenho distensão da fibra muscular, eu tenho dor. E o paciente que tem fibromialgia, ele tem isso daí. Então, a tendência é os músculos, primeiro eles incham, então é a fase onde o paciente tem a dor mais aguda, né, que é o sintoma agudo, que é aquela dor que eu digo assim, eu vou descrever um pouquinho o tipo de dor, o paciente com fibromialgia ele vai se ver exatamente nesse ciclo todo, né? Então ele tem aquela fase da dor, que é a dor aguda, que ou dói, a gente diz aquela dor parada, que o paciente sente aquele desconforto, parece que existe algo que tensiona, algo que dói, ou quando ele executa um movimento, a dor aparece, né? A um estímulo, a uma ação, né? Que é típico, eu falo que é aquela dor pós-treino de academia, né? O paciente acorda, que dor ao movimento. Então, isso é típico. E depois, nós temos a dor da fase onde esse edema ele já foi totalmente absorvido, ou parte dele já foi absorvido, e eu começo agora a ter um processo de cicatrização muscular. Então, o primeiro músculo incha, inflama ou não, mas o inchaço ele vai ocorrer. Não necessariamente eu tenha que ter a inflamação. Depois, isso é reabsorvido, ele começa a ser drenado, e eu entro em uma fase de cicatrização. E quando eu entro numa fase de cicatrização, a dor agora ela só surge ao aperto. Que também o fibromialgia é aquela sensação que ele fala assim, ó, nossa, dói quando eu aperto. O paciente fala assim, parece que dói a carne. Não sei se os pacientes falam isso para você, mas os meus eu falo assim, parece que dói a carne. Carne dói, ele fala, né? Porque eu aperto, eu sinto aquela dor, né? Que é típico de um processo onde o músculo já está saindo daquela fase mais aguda e ele passa a ter uma dor ao aperto. Então, imagine assim, então o fibromiálgico, ele passa por todas essas fases. Ele vive constantemente isso. Então, a primeira coisa importante é a seguinte, Wesley. A medicina, ela trouxe um critério que, para nós, ele não é relevante e não é uma verdade. Que são doenças, por exemplo, autoimunes, onde o seu corpo, teoricamente, parece que ele se revoltou contra você e ele quer te matar, né? Então, parece assim, meu corpo está querendo acabar comigo. Então, isso é uma coisa sem sentido. O corpo nunca quer acabar com a gente. É a gente que acaba com ele. É verdade. Então, o primeiro critério importante é toda doença crônica, né? Seja ela fibromialgia, artrite reumatoide, né? Uma doença reumática, enfim, qualquer uma delas. A cronicidade, ela está te dizendo o seguinte, você está vivenciando um padrão de repetição. Então, cronicidade é igual a repetição, tá? Seja uma repetição de um padrão físico, um padrão emocional, um padrão nutricional, um padrão psíquico, um padrão espiritual, um padrão energético, não importa. Existe um padrão de repetição, ok? Essa repetição, se ela não for quebrada, logo você se torna crônico daquela sintomatologia. Então, nós, como profissionais, precisamos identificar primeiro qual é o padrão que está instalado ali. Então, o paciente que é crônico, ele revive essas situações com muita frequência, fazendo com que ele entre na fase do hiperestresse, e é muito interessante. A fase do hiperestresse, quando nós falamos de sintomatologia física, miofacial, muscular, ele é assintomático. Então, o paciente, no momento em que ele está em contato com aquilo que desperta nele a origem dos problemas, ele se sente bem fisicamente. A pessoa não consegue entender isso aí. É muito interessante. Por quê? O corpo jamais ele vai querer te dar uma sintomatologia muscular diante de uma situação de hiperestresse, que é quando o animal está se preparando para lutar ou para fugir. Então, ele vai fazer com que, quando você entra em um hiperestresse, o seu sistema muscular ele não gere a maior quantidade de sintomas. O que muitas vezes faz com que a pessoa se sinta bem e ela tenha a falsa impressão de que naquele momento ela está curada. Ok? É só por isso. Eu dou um exemplo que é aquele do futebol. Sabe? Que a pessoa machuca e aí ele fala assim, não, pode deixar, vamos pro jogo. Aí passou o jogo, ele vai tomar o banho. Rapaz, na hora que vai tomar o banho é que vem o parasimpático
para resolver o Perfeito. problema. E aí que dói. É exatamente. Quantas pessoas que estão nos procuram, eles falam assim, quando eu começo a fazer uma atividade, eu sinto alívio. Eu não sinto mais nada. Quando eu paro, eu sinto a dor. É isso. Então, o que ele está te dizendo? Quando eu aumento a atividade simpática, eu tenho uma inibição da dor. Porque o simpático, o que ele faz? Ele drena edema. Então, se aquela fibra muscular, se aquele paciente crônico que vive nesse processo, eu dou um estímulo simpático, automaticamente alivia, eu tenho uma diminuição dessa tensão em decorrência desse edema e eu tenho alívio do sintoma imediatamente. Quando eu entro de novo no estado de relaxamento, a dor reaparece, ok? Então isso é típico, é típico. É por isso que os medicamentos, eles têm algum efeito. Porque os medicamentos, eles atuam predominantemente no sistema simpático. Por exemplo, a cortisona, os anti-inflamatórios, ok? Eles Sim. atuam nesse sistema. Então, eles dão a falsa impressão de que o paciente está curado, porque aliviou o sintoma, o que não é uma verdade. Porque para você se curar, você precisa se conectar com a causa. E nenhum medicamento no mundo vai te conectar com a causa. Então, E é isso é engraçado que difícil. esses pacientes, eles falam assim, ó, eu melhorei um pouco. Só que aí depois de uns 2 anos voltou. Sim. Eu, né? Então, se durar 2 anos, tá bom ainda. Não é? Então, quando a gente entende essa fisiologia do músculo, né? Então, nós entendemos que, então, nesse pico da simpaticotonia, a pessoa se sente melhor fisicamente. Então, se essa pessoa, ela entra em contato com o gatilho que desperta a origem do problema dela, naquele momento ela sente alívio. Quando ela sai daquela situação, seja ela física ou não física, como você citou o exemplo muito bem, e ela entra no processo de relaxamento, ela entra na fase da dor mais aguda. E depois ela entra na fase da dor ao apertão. Só dói quando eu toco, ok? E tem umas Então, pessoas que não gostam nem de abraço, né? Eles nada. começam a ficar antissociais, na Incomodados, verdade, né? incomodados, porque parece que tudo que você toca, tudo que você aperta dói, né? Uhum. Então, esses pacientes poliqueixosos e crônicos, eles vivenciam todo esse ciclo, ok? E aí, então, ficam repetindo. Então, justamente o que nós vamos ter que tentar fazer? Encontrar o que mantém esse paciente nesse ciclo de repetição. Ok? Então, isso é importante. Né? Se é um estímulo físico, precisamos atuar com técnicas físicas. O que está acontecendo? Como eu disse, o sistema tônico postural? Então, precisamos atuar no sistema tônico postural. Se são alterações funcionais, biomecânicas, da coluna, do sistema visceral ou do sistema crânio-sacro, enfim, que é tudo que um osteopata, um terapeuta manual aí, bem treinado, desenvolveu as suas habilidades para poder atuar, perfeito. Quantos pacientes com fibromialgia eu recebo e ele está todo bloqueado e você dá aquela liberada, eu falo assim, né, a liberação um pouco mais global e o paciente fala, cara, você tirou a minha dor com a mão. Fazia anos que eu não me sentia bem. Sim, você estava com uma série de facilitações segmentares, facilitações medulares, disparando informações para o seu corpo inteiro, os músculos não conseguiam mais entrar em um processo de equilíbrio, então o fato de você normalizar isso daí já produz, né, proporciona um grande resultado para o paciente, né? E aí entramos no ponto de vista biológico ou psicobiológico. E aí, então, isso é importante, que é o que a gente, né, na live a gente aborda de uma forma um pouco mais superficial, mas depois nós temos os cursos, enfim, inclusive em São Paulo, que você vai organizar, né, o ano que vem, Em uma turma em São breve, em Paulo, né, breve. aonde a gente aprofunda um pouco mais em todo esse conteúdo que parece simples, mas tem todos os seus detalhes por trás e a sua complexidade, né? Enfim, porém, cada área do corpo, isso que é interessante. Então, você imagina o seguinte, um paciente tem dor em 11 pontos do corpo, ok? E ele foi rotulado com fibromialgia. E nós recebemos esse paciente para poder tratar ele, ok? E esse paciente, então, ele chega com um quadro de fibromialgia e ele tem dor no pescoço, ele tem dor na lombar,
tem dor no cotovelo, tem dores no joelho, na coxa, né? Então, você imagina o seguinte, não dá para a gente pegar esse paciente e tratar ele em cima desse rótulo. Não tem como. Por quê? A cervical é um sentido na vida. A torácica é outro, a lombar é outro, o ombro é outro. Então, quer dizer, cada região representa uma situação. Cada região traz o seu significado biológico, psicobiológico. Perfeito. Cada região ela é comandada por um nível metamérico. Cada região pode ter relação com uma víscera, né? Então, por exemplo, você tem vísceras, órgãos que dão dores referidas para o pescoço. Existem órgãos que dão dores referidas para a lombar. Então, por exemplo, se um paciente tem uma tensão na vesícula, ele pode ter uma dor, por exemplo, interescapular, pode ter uma dor no ombro, pode ter uma dor cervical. Se ele tem uma tensão renal, ele pode ter uma dor, por exemplo, lombar, pode ter uma dor no membro inferior. O paciente que tem uma tensão intestinal, por exemplo, os fibromialgicos, que é quase via de regra, o intestino funciona mal, e a gente vai falar um pouquinho disso daí, ele pode ter dor crônica muscular, dores importantes na coluna lombar, enfim. Então, veja, esse paciente ele foi feito um teste positivo que levou dizendo, sua dor é na lombar. Só que a hora que você faz uma investigação, a origem dessa dor vem do intestino. Então, eu preciso melhorar a qualidade de função do intestino. Então, o que eu vou ter que observar? Então, imagine o seguinte, aí, então, vamos supor que os meus testes físicos ou não físicos me levaram para o intestino. Eu preciso ainda investigar o que está interferindo nesse intestino. É nutricional? O paciente tem uma alteração da macrobiota? O paciente tem alguma sensibilidade alimentar? Não, ele teve processos inflamatórios recidivantes que alteraram a função de um órgão. Enfim, então, ou é psicobiológico, tem um fundo emocional ou um fundo biológico que está interferindo nesse intestino. Então, se for nutricional, por exemplo, alimentos que a gente fala que é quase via de regra, intestino sofre que se a gente não fizesse teste nenhum, a gente já poderia apostar que alguma coisa tem, né? A tríade branca, que a gente diz, que é a farinha de trigo, o leite e o açúcar. Então, um paciente fibromiálgico, eu tenho certeza que ele tem um alto índice de consumo desses alimentos. Sem contar que são alimentos inflamatórios, né? Então, né? Se são alimentos inflamatórios, ele vai inflamar primeiro o sistema visceral. Inflamou o sistema visceral, a via de saída disso é o sistema músculo-esquelético. Ele vai jogar no sistema músculo-esquelético. Não tem jeito. É sistema músculo-esquelético e pele. Então, ele vai fazer isso daí. Então, os meus músculos agora começam a inflamar. Se eu altero o intestino, imagina o seguinte, se eu tenho uma inflamação, eu vou alterar a mucosa do intestino, eu vou alterar a capacidade de contração do órgão, então, o que a gente chama de peristaltismo. Então, esse paciente começa a ter, além disso, ele pode ter sintomas de intestino preso, sintomas de estufamento abdominal, né? Se eu altero o intestino, essa capacidade de função e absorção, por exemplo, eu vou alterar a serotonina. 80% da serotonina que vai atuar no nosso cérebro, proporcionando equilíbrio para sensações como prazer, equilíbrio emocional, enfim, está relacionado a isso. Se eu altero isso daí, eu vou alterar o meu nível psíquico. Automaticamente, o que essa pessoa vai ter? Quadros de depressão, ansiedade. Então, veja, ela agora recebe uma droga para dor, outra para depressão, outra para ansiedade. E o problema dela é intestino. Qual o sentido disso daí? Então, eu teria que trabalhar. Não tem como eu falar que essa pessoa vai se curar. Então, eu vou dizer, não existe cura mesmo, mas lógico que não existe cura. Eu tenho um problema visceral e eu estou atuando com psicotrópico e com medicamento para dor. Então, eu teria que melhorar a qualidade da alimentação desse paciente, um trabalho em conjunto com um bom nutricionista, por exemplo. Eu teria que fazer suplementações por exemplo, utilizar um probiótico.
eu teria que utilizar uma glutamina para melhorar a flora intestinal, eu teria que melhorar a qualidade da mucosa desse órgão, eu teria que retirar esses alimentos inflamatórios, colocar outros anti-inflamatórios. Veja, Perfeito. aí sim, eu teria que fazer estímulos físicos nessa região, melhorar a qualidade funcional, porque se o órgão inflamou, ele perde o movimento, porque ele gera aderências, ele gera perda de mobilidade, então eu teria que melhorar essa qualidade. Então, aí sim, a hora que eu recuperar a saúde deste órgão, aí os pacientes dizem, cara, sabe aquela dor muscular minha começou a melhorar, e é impressionante, porque você está trabalhando um sistema visceral, que não tem nada a ver com a minha dor. E ele recebendo todas aquelas outras drogas iriam interferir diretamente em todo o Uhum. sistema gastrointestinal dele, porque se ele toma um anti-inflamatório, se ele toma um relaxante muscular, enfim. Né? Então, veja isso daí. Aí eu posso ter uma situação psíquica interferindo no intestino, uma situação emocional. Por exemplo, o intestino é um órgão que nos conecta muito ao nosso ambiente familiar. Então, uma pessoa, por exemplo, ela pode trabalhar em uma empresa familiar. Então, olha só, ela trabalha em uma empresa familiar, aonde ela, por exemplo, o pai é o dono da empresa, ok? Uhum. Ela, em relação ao pai, não exerce dominância, o pai é o dominante, porque ele é o patriarca, ele é o dono, ele que fundou. Uhum. E aí eles começam a entrar em situações de confrontos e contrariedades, e ela se sente, vou contar uma história que você vai ver que remete a tudo isso. Impotente, incapaz diante do pai, né? E essa incapacidade, o nosso sistema músculo-esquelético foi feito para quê? Primeiro, né? Sensação de movimento, mobilidade. Então, se diante de uma situação da minha vida, eu me sinto incapaz de agir, se eu me sinto preso, se eu não posso dar o próximo passo, se eu me sinto impotente, se eu tenho que me submeter, estou dando, né, uma Uhum. pincelada geral, né? Se eu, Perfeito. por exemplo, dentro dessa empresa, eu intelectualmente fui lá, fiz uma faculdade, voltei cheio de conhecimento, porém o pai tradicional que construiu tudo isso acha que o importante é a prática e não tudo que eu fiz, e ele não me escuta. Então, eu começo a me sentir incapaz intelectualmente, desvalorizado intelectualmente. Aí eu entro no estado de contrariedade com o pai, confrontos. Eu sinto que isso tudo é um ambiente ruim. Então, veja, essa contrariedade, esse ambiente ruim, sujo em relação ao pai, afeta, por exemplo, o meu intestino. A minha sensação de incapacidade, capacidade num contexto geral, essa Uhum. impotência, essa desvalorização, é o tema do sistema musculoesquelético. O sistema musculoesquelético ele tem duas situações. Primeiro, eu não me sinto capaz de fazer algo, não me sinto apto em Uhum. diferentes âmbitos da minha vida. Vamos falar assim, intelectual, sexual, relacionamento, familiar, ok? Uhum. Perfeito. Não importa, pode ser até incapacidade em relação a um gesto esportivo. Lógico, um animal que está tentando fazer algo e não consegue, um esportista que está tentando refinar um gesto, um terapeuta manual que está tentando melhorar uma manobra, uma manipulação, enfim. Nós estamos falando de qualquer situação que me remete ou me conecta a uma sensação de incapacidade ou não me sentir apto. E a Uhum. segunda situação, eu ter que me submeter. Tá? Então, duas situações Perfeito. remetem ou conectam o sistema musculoesquelético: incapacidade e submissão. Então, se eu, por exemplo, estou no meu trabalho e eu tenho que me submeter ao meu chefe, eu estou ativando respostas do meu sistema musculoesquelético. Se eu tenho que me submeter ao meu relacionamento, ou, por exemplo, o meu sonho era ser um profissional e eu abri mão para cuidar dos filhos, como acontece com algumas mulheres, porque o marido não permitiu que ela fosse trabalhar, ou, por exemplo, ela se abdicou naturalmente para Uhum. cuidar dos filhos, porém amanhã os filhos não reconhecem nada, porque eles vão esquecer, enfim. E aí eu me sinto desvalorizado em relação aos filhos, por quê? Pessoas que se sentem incapazes ou se submetem, no fundo o que elas não têm é reconhecimento e valor. Tá? Então, o produto final disso é a autodesvalorização. E lógico, né? Eu posso ser um excelente profissional. Se eu tenho que me submeter a outro, eu não vou ter o meu valor. Ou, por exemplo, eu tenho todo o sucesso, porém eu não faço o que eu gosto.
Não adianta. Por quê? Porque isso não traz uma palavra-chave que é o reconhecimento. Isso Tá? aí eu acho que vai na pergunta que o Matheus falou aí, Alan. Ó, essa é a relação com a maior incidência em mulheres com mais ou menos 40 anos? Sim. Por quê? Porque você tem algumas situações importantes, né? Que é o que eu falo. Ou ela chega nessa fase da vida, tá? E aí os filhos já estão grandes e ela olha para a vida dela. E ou ela teve que se submeter a vida inteira, Uhum, ou ela abriu mão das coisas, ou ela não chegou aonde ela queria ter chegado, ou ela se sente desvalorizada por tudo aquilo que ela fez. Por quê? Porque o ponto importante é interessante isso daí, que a pessoa não fez por ela, uhum, ela fez para o outro. Esse é o maior problema. Porque pessoas que fazem para o outro, elas nunca terão reconhecimento. Porque eu só me sinto reconhecido quando aquilo traz para mim alguma coisa. Então, se eu faço algo pelo meu filho, mas eu tenho a certeza que eu não estou fazendo por ele, sim por mim, não tem problema nenhum. Só que as pessoas, porque o problema é interessante, que é o que a gente estuda na formação, né, Wesley? uhum, O problema de hoje, dos 40 anos, não surgiu aos 40 anos, surgiu aos 40 dias. Né? Então, esse é o equívoco. O equívoco, ele começa lá atrás, quando nós colocamos na cabeça dos nossos filhos que eles precisam ser bondosos, que eles precisam fazer pelo outro ou para o outro, que eles precisam dividir as coisas, que assim eles serão aceitos e assim eles serão bem vistos. E quando o nosso filho não quer repartir algo, ou ele vai lá e toma o que é dele, do colega, a gente vai e diz, você não pode fazer isso. E aí ele cresce a vida inteira e lá na fase adulta, ele fica ainda buscando reconhecimento e valor. Então, é ali que está a condição. Só que quando uhum. chega aos 40, 50 anos de idade, esse dia eu tinha uma paciente que fez 50 anos, ela falou, Alan do céu, pesou 50. Ela falou, por quê? Porque eu cheguei, teoricamente, se eu viver muito na metade da vida. Então eu estou olhando para trás e vendo as escolhas que eu fiz, olhando para frente e vendo o que eu tenho que selecionar, porque eu não posso perder mais tempo, quais são as coisas que valem a pena, as pessoas que valem a pena, enfim. Então, é uma série Uhum. de coisas, né? E aí a ficha começa a cair. Então, isso é importante. Outra coisa muito interessante é que os principais sintomas, eles surgem como tentativa do corpo de reparar. Isso é que é interessante. A mulher menopausada, isso é uma característica biológica. Todas as mulheres menopausadas, elas assumem comportamentos mais masculinos. E quando elas são mais masculinas, elas se tornam mais ativas. E mais ativas, elas começam a pensar mais nela. Então, a mulher menopausada, ela tende a se submeter menos. Ela começa a apertar o botãozinho do, né? Vamos Aham, falar aqui. Ela sim. começa já a mandar o marido que ela ficou a vida inteira aguentando para aquele lugar. Ela já começa a querer correr atrás das coisas dela. Os filhos começam a sair de casa, ela já começa a participar de grupos. Ou seja, aquele corpo que viveu 20, 30 anos se submetendo, cuidando de neto, cuidando de filho, cuidando de marido, agora fala assim, peraí, eu vou começar a fazer um pouco alguma coisa para mim. Aham, Entendeu? perfeito. Também, muitas vezes, a pessoa se aposenta. Por isso que essas dores começam a acometer mais mulheres e principalmente nessa faixa etária. Por quê? Porque ela começa a buscar processos de solução. Começa a querer cuidar dela, começa, às vezes, a ter mais tempo para ela, vai para uma academia, vai para uma Sim. massagem, se preocupa um pouco mais esteticamente, porque, sei lá, né? Começa a ver alguns detalhes no Uhum. corpo, enfim. Então, tudo isso traz para ela uma sensação do quê? Valor, reconhecimento, autoestima, capacidade, entendeu? Já vai lá, já faz uma cirurgia plástica, já dá uma levantada. Deu uma levantada, fica crônica em dor depois. A pessoa fala assim, não é possível isso daí. Entendeu? Mas por quê? Porque te trouxe autoestima. E é isso, o grande detalhe da nossa vida é que a gente precisa aprender desde criança. Se a gente aprendesse desde criança, é por isso que a gente tenta disseminar esse conhecimento, para que lá na Perfeito. frente, aos 40, 50 anos, você não tenha isso. Porque as pessoas acham que isso é genético. Ah, minha mãe tinha, minha avó tinha, eu também tenho, que é outro fator que
Não dá mais para a gente aceitar isso aí. Mas lógico, você foi criada pela sua mãe, se comportou igual a sua mãe a vida inteira e hoje você tem a mesma coisa que ela. É lógico. Não tem Aí como. fala da Filho de peixe, repetição que você peixinho é, né? comentou, né? Ué. Você está repetindo Entendeu? o que ela fez. E O ela mesmo padrão. repetiu o que a mãe dela fez. E assim, Como que você nós sai vamos dessa? Não tem vivenciando jeito. ciclos, né? Ciclos de repetição. Então, você não tem que olhar, né? Eu falo assim, você não pode olhar para o produto final. Você tem que olhar para a caminhada. Eu acho que esse é o ponto. Que nem quando uma pessoa fala assim para mim, agora é hora de trabalhar, é hora de ganhar dinheiro, depois você vai parar. Eu falo, não, agora é a hora de viajar, é a hora de passear, é a hora de comprar coisa boa, é a hora de comer bem. Por quê? Porque isso vai fazer com que eu possa desfrutar disso por mais tempo. Não Perfeito. importa qual é o valor da viagem, o importante é viajar. O importante é sair. As pessoas acham que para ela fazer algo, ela precisa ir para a Europa e ficar um mês na Europa. Que nada. Você pode ir acampar no final de semana, você pode ir para um camping, você pode ir para uma floresta. Visitar um Não parente tem. que você gosta, Acabou. Né? né? Pode ir, que nem tem o lago aqui em Londrina, vai lá, joga uma varinha de pescar e fica ali só sentindo a natureza. Isso não custa nada. Então, Uhum. o que isso proporciona para o nosso corpo? Um contato com o nosso corpo, um contato com o seu eu, um contato com a natureza, com os seus valores. Porque, ó, paciente de dor crônica, fibromialgico, eu falo que há uma condição crônica porque é um comportamento que mantém. Primeiro, tá? Importante. Uhum. Vamos falar de comportamento, porque toda doença existe também o transtorno de comportamento, que a gente estuda isso na formação, né? Então, Sim. a pessoa, ela vai assumindo comportamentos que mantêm a doença. Por exemplo, primeiro, excesso de cobrança. Tá? Excesso de cobrança. São pessoas que acham que elas precisam ter o controle de tudo. Por isso que elas são tensas, porque elas não largam. Pessoa que não larga, ela tem que segurar tudo. Então, é autocontroladora, ela quer ter o domínio de tudo, não consegue delegar, não consegue. E não importa no que é. Pode ser, por exemplo, se você fala assim, Alan, mas a minha mãe só fica em casa. Sim, vai lá mexer no fogão dela, Não, eu peguei uma paciente né? engraçada, ela falou assim: tudo, eu faço tudo na minha casa. Eu falei, mas por que você faz? O seu esposo não pode estender uma roupa, te ajudar, né? Não, não. Ele não faz nada, ele não faz igual eu faço. Pronto. Faz nada bem feito, né? É. Então, assim, nós não precisamos estar falando, porque as pessoas às vezes acham que a pessoa que se cobra, a pessoa que não abre mão, é porque ele é o presidente da empresa e ele tem muita carga. Nada! O perfeccionismo do presidente de uma empresa é o mesmo perfeccionismo de uma bordadeira, é o mesmo perfeccionismo de um pintor, é o mesmo perfeccionismo de um atleta, é o mesmo perfeccionismo da dona de casa que não pode ter uma sujeirinha numa quina da parede ou da janela. É a mesma Uhum. coisa. Nós estamos falando da mesma coisa em condições diferentes. Na Perfeito. biologia não tem peso. Não tem o que é mais, o que é menos. Isso daí é o homem que deu essa condição. É a gente que Uhum. diz o que é melhor, o que é pior, o que é mais ou menos importante. Na biologia não tem isso. Então, esse comportamento do perfeccionismo é importante. Segunda situação, porque os pacientes fibromialgicos no comportamento biológico, eles são megalomaníacos. O que é o megalomaníaco? O megalomaníaco, ele sempre tem que exaltar o que ele faz. Então, por exemplo, essa dona de casa, ela está se exaltando. Ninguém limpa como eu. Ninguém cozinha como eu. Assim como o presidente da empresa, ninguém é tão bom quanto eu. Eu sou o bam, bam, bam. Porque tudo que eu ponho a mão vira ouro, eu consigo cuidar de tudo isso, eu sou um baita empresário. A Se eu não estou imagem aqui, é nada importante porque funciona. você tem também no Megalomania a imagem. Então, a imagem é um tipo de valor para o mundo humano. Então, você tem pessoas que não param de fazer cirurgias estéticas, que ficam o tempo todo buscando essa imagem, seja física ou na sociedade, revistas, jornais, preciso aparecer, preciso anunciar, redes sociais. Então, veja, a pessoa nunca vai imaginar que o fato dela ter que ficar se expondo numa rede social para receber elogio é o que mantém a cronicidade da dor dela. Porque é a busca por um reconhecimento. Então, Uhum. a pessoa que vai lá
e fica colocando para as pessoas terem piedade dela numa rede social, é um tipo de comportamento de dor. E a pessoa nunca vai imaginar isso daí. Que o fato das pessoas... Porque exaltar a dor também é uma exaltação. Por exemplo, você não tem ideia da minha dor. A minha dor é muito pior que a sua. Então, veja que para a gente poder trabalhar com um paciente com dor crônica, nós precisamos entrar em todo esse universo. Qual é o significado da dor? O que ela te traz? O que você está buscando com isso? Quantas pessoas recebem o olhar do outro somente quando ela está com dor? Então, isso é uma forma de reconhecimento. Então, no fundo, o que todos estão buscando é reconhecimento. Porque isso é engraçado que você comentou, é uma coisa que eu vejo muito nos idosos. Né? Então, às vezes, ele busca ficar doente para ter os filhos, alguém próximo, porque sabe que se ficar bom, todo mundo larga ele. Lógico. Às vezes chega um paciente, eu tenho um paciente uma vez, eu nunca esqueço disso, ele tinha dor no ombro, eu fui lá e trabalhei com ele, ele melhorou a dor no ombro. Aí na outra consulta ele foi com a mulher e eu falei, você tem alguma coisa a mais? Ele falou, por favor, me devolva a dor no ombro. Daí eu peguei e falei, por quê? Ele falou, rapaz, minha vida virou um inferno, porque agora eu tenho que fazer tudo. Antes eu tinha dor no ombro, não precisava fazer, agora essa mulher fica pedindo coisa para mim o dia inteiro. Então veja que muitas vezes melhorar é o perigoso. É uma das coisas que eu pergunto muito para os meus pacientes é o que eles podem perder se eles melhorassem. Se você melhorar, o que você pode perder? Principalmente os pacientes de dor crônica. E quem fizer essa pergunta vai se surpreender com a quantidade de pessoas que, ao refletirem, vão ver que talvez essas dores, isso mesmo, Bia, que a Bia está colocando aí, são ganhos secundários. Perfeito. Isso tudo, Wesley, se torna um círculo vicioso. E a pessoa está dentro disso, ó. É nutricional, é físico, é psicobiológico, é espiritual, é energético, porque a energia dessas pessoas, a capacidade vital delas é extremamente reduzida. Por isso que muitas vezes elas não reagem, porque elas não têm capacidade. O corpo está tão inflamado, o corpo está sofrendo há tanto tempo que ele já não tem mais essa condição. Então você precisa restaurar tudo isso daí, restaurar toda essa capacidade, né? E uma coisa muito importante, Wesley, é que a origem de tudo isso está na família. Então, um bom trabalho de reconciliação familiar, um bom trabalho de mudança da percepção em relação aos pais, porque essas pessoas, elas trazem um senso, pode buscar isso aí, todos que estão ouvindo, tá? Um senso de julgamento muito grande, ou do papai ou da mamãe, julgam demais, por algum motivo, tá? Por quê? Porque acham, porque olha o comportamento, eles são muito melhores. Então, os pais foram piores, e eles são muito melhores, porque o comportamento é se tornar o melhor do que os outros. Então, assim, quer dizer, se eu me sinto melhor do que você, eu me sinto no direito de te julgar. Então, o julgamento é a primeira coisa que um paciente crônico que quer se curar, que ele tem que abrir mão na vida dele, é do julgamento. E o principal julgamento que ele exerce é em relação aos pais, ou a figura paterna, ou a figura materna, ou ambos. Ok? Então, esse é o principal. E o segundo comportamento, como ele se sente o bam, ele acha que ele pode dar conselhos e salvar o outro. Então, ele carrega o peso de salvar os outros. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, é aquele que se torna o conselheiro, é aquela pessoa que escuta o problema dos outros, ele sempre tem algo bom ou melhor para dizer, e você fica nisso aí. Então, o que é bom para você é simples, guarde para você e serve para você. Você pode ser que sirva para mim se nós tivéssemos a mesma concordância, se nós acreditássemos na mesma coisa. Mas se discordar, vixe, vira briga, né? Por isso que nós estamos vivendo um mundo, como esse comportamento ele atinge grande parte da população, nós vivemos um mundo de intolerância, onde cada um tem a sua verdade, a minha verdade é o certo, e se eu discordo de você, eu estou errado e nós vamos brigar, né? Então, isso daí é o que vem acontecendo. E isso alimenta a dor crônica. Olha que interessante. Então, veja, essa pessoa ela vai viver a vida inteira em cima disso, julgando, querendo salvar,
carregando o peso da vida dela e dos outros, e aí ela não consegue vivenciar as coisas de maneira real, de maneira integral, ela não consegue se conectar com o eu, e ela começa a buscar nas outras coisas os valores e a capacidade que ela tem e o reconhecimento. Então, eu me sinto reconhecido pelo que eu faço, me sinto reconhecido pelo que eu sou, me sinto reconhecido pelas mídias, enfim, pelo corpo que eu tenho, e esses são os valores, né? E assim a Camila eu me torno falou forte. aqui, ó, o despertar dos pacientes para tudo isso é muito difícil. Muito difícil educar, mostrar o caminho para melhorar. Camila, o mais importante é a gente mostrar para o paciente que ele pode se libertar disso se ele quiser. Como o Alan mesmo Educar disse, né? é uma palavra terrível, porque eu não educo nem meu filho. Porque educar significaria que você está ensinando, né? E nós Então, não assim, ensinamos. Nós legal. simplesmente informamos. O conhecimento ele está aí. E se a pessoa deseja, é ela que aprende. Eu falo igual aluno, né? O É isso professor aí. vai, ele não te ensina. Não existe professor que ensina. Ele vai lá e fala. Quem aprende é você, né? É aquele Então, negócio, ó, o você precisa aprendizado ele é estudar, pós-curso, né? Ele é você pós-curso. precisa estudar para passar na prova. Agora, se É. você vai estudar, isso é uma É, outra história, se né? você vai vivenciar aquilo, se Isso. você vai praticar aquilo, é outra coisa. É a mesma coisa assim que eu falo, as pessoas, ela vai lá, ela faz um monte de coisa, ela tem um monte de conhecimento. Se já uma paciente minha falou assim, Alan, eu não entendo, porque eu já fiz análise, psicoterapia, já fiz tudo. Eu falei, ok, isso é uma coisa. A outra coisa é você colocar em prática, e a outra coisa é você conseguir mudar o padrão de repetição. Perfeito. Você obter o conhecimento, você obter uma informação, não vai te curar. Não acredita nisso, não. Né? Não vai te curar. Porque a cura é fruto de uma mudança e mudança só existe com boas escolhas. É E isso se aí. você é crônico, significa que você não faz escolha, você repete um padrão. Então, É assim, isso aí. não tem como. Então, você precisa fazer uma escolha. E a escolha não é porque você escolheu uma vez na vida, não. Eu falo, isso é igual casamento, isso é igual viver em sociedade. A escolha, ela é diária. Todo Toda dia você tem hora. que escolher, toda Isso hora. aí. Não é porque eu descobri lá atrás que aconteceu algo comigo e com meu pai e acabou... Não, todo final de semana que eu tô com meu pai, todo dia que eu tô com meu pai, com a minha mãe, com alguém, a gente está sempre ressignificando as coisas. Por isso que o primeiro passo é o autoconhecimento. Porque o Perfeito. conhecimento ele vai te trazer base para você poder ter sentido e depois fazer escolhas, Eu né? até E falo aí, com o meu paciente assim, falar, até papagaio fala. Agora, fazer, esse é o complicado. Agora eu quero exato, saber, você vai fazer? Né? exato. Porque é difícil, é duro. Essa palavra mudança mexe muito, né? Sim. Até porque as pessoas não foram treinadas. E quando ele chega para nós, ele já recebeu só tratamento sintomático e todos eles colocam a pessoa numa posição confortável, que é uma posição de Uhum. vítima, eu falo. Não, você não precisa Verdade. mudar, não. Vem aqui que a gente tem a fórmula mágica para você. Não existe fórmula mágica. Não Perfeito. existe. Para nada. Né? Existe uma situação diária de você fazer escolhas, mudanças, ser persistente, compreender, julgar menos, olhar mais para si e menos para os outros, porque a coisa mais fácil que tem é a gente olhar para o outro. A coisa mais difícil é a gente olhar para a gente. E uma das coisas que esses pacientes precisam fazer é olhar para eles. Porque o paciente que se sente desvalorizado, a primeira coisa que ele faz, Wesley, é achar culpados. Ninguém me Verdade. ama, ninguém me quer, meus filhos não me reconhecem, eu a vida inteira me doei, me dediquei a eles, o meu O marido não me coitadinho, né? agradece. Você precisa entender uma coisa, é o que eu falo para os meus pacientes. Você não fez por eles e nem para eles, você fez para você. O dia Alan, que você fizer para você, você nunca mais tem dor. Alan, ó, muito obrigado. Tá acabando já? A gente tem 40 segundos aqui É só, isso. Eu que tá? agradeço, cara. Daqui, fique ligado que depois eu vou colocar aí pra gente que
A gente vai comentar depois das novas lives que nós vamos fazer e do curso que nós vamos trazer o Alan aqui para São Paulo, tá bom? Então, Alan, você tem 20 segundos, se despeça e muito obrigado, gratidão. Obrigado, cara, mais uma vez aí pela parceria, pela oportunidade de a gente poder falar sobre o que a gente ama fazer e todas as pessoas que participaram. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau, gente.